espero que vocês estejam bem. O exercício que a gente vai resolver hoje é da Estadual do Rio Grande do Norte. Ele fala que, aliás, a gente bate o olho e já vê uns desenhos com coisinhas positivas e negativas. A gente bate o olho embaixo e vê a palavra campo elétrico, a gente já vai desconfiar que realmente essa é uma questão de elétrica, né? Mais especificamente de campo elétrico. Aí sim a gente vai ler, né? Então, a primeira coisa que a gente faz sempre, na hora que a gente abre um exercício, é pensar de que assunto que aquilo é, para o nosso cérebro já ir buscando as informações ali daquela matéria que a gente vai precisar usar. Agora a gente vai ler. Os pontos P, Q, R e S são equidistantes das cargas localizadas nos vértices de cada figura a seguir. Então, o ponto P tem a mesma distância do vértice em cima, de baixo do outro, o Q a mesma distância dos ladinhos todos, o R tem a mesma distância dos 4 vértices do quadrado e o S também. E aí ele quer saber sobre os campos elétricos resultantes. E aí nas alternativas ele basicamente pergunta qual deles é nulo. Então qual dessas figuras vai ter um campo elétrico igual a 0 no centro, representado aí por essas letrinhas. Ele falou no ponto equidistante, né? Eu que estou chamando de centro. Enfim, então o que a gente vai ter que fazer é pensar no campo elétrico relativo a cada uma das cargas, lembrar que o campo elétrico é um vetor, para daí a gente somar vetorialmente o campo elétrico de cada uma delas e descobrir em qual situação eles vão se cancelar e em qual situação eles não vão se cancelar. Vamos começar do primeiro, né, que é mais legal. Então, o primeiro a gente tem um triângulo e a gente tem que lembrar que para cargas pontuais positivas, o campo elétrico vai estar saindo dela, as linhas de força estão saindo, e para o negativo, as linhas de força estão entrando. No nosso primeiro desenho, todas são negativas. Então, a gente vai ter que desenhar o campo elétrico de cada uma das 3 cargas, sempre entrando nessas cargas a partir do ponto P, que é onde a gente quer calcular o campo elétrico. Então, por exemplo, para essa de cima, vai estar entrando, nela é para cima. Na do canto entrando vai ser na diagonal aqui, e na do outro canto vai ser na diagonal dali. Então, a gente vai ter esses 3 vetores campo elétrico aqui, e eu vou fazer uma divisão aí, fiz uma linha pontilhadinha na vertical e na horizontal para a gente poder somar usando o nosso querido método da decomposição, que é o que temos disponível, né? E aí a gente vai ter que, então, ver se vai dar 0 ou não, se eles vão se cancelar ou não. Tem outras maneiras de pensar isso, tá? Eu só vou aproveitar para a gente revisar o método da decomposição. Então, todos têm o mesmo valor de campo elétrico, porque as cargas são iguais e as distâncias são iguais, ele falou que era equidistante. E aí a gente vai começar a nossa separação de vetores, nossa decomposição, na verdade. Então, vou começar pelo vetor que estava ali na diagonalzinha, puxando para a direita e para baixo. Se ele puxa para a direita e para baixo, significa que esse vetor tem um componente para a direita e um componente para baixo, que eu vou fazer em rosa. O componente da direita está na horizontal, então eu vou chamar de EX, e o componente para baixo está na vertical, eu vou chamar de EY. E aí, se eu puxar ele ali para baixo, ficou em cima, mas vocês entenderam, né? Eu vou fazer o triângulo maior depois para a gente enxergar. Então, aqui de pé a gente tem o EY, aqui deitadinho a gente tem o EX. Eu vou arrumar. Eu não vou arrumar, não, eu vou fazer o desenho grande daqui a pouco. Aqui, pronto. Agora dá para ver bem. Então, a gente tem o Y de pé, o EX deitado, a hipotenusa é o E, que é o que a gente estava analisando. Esse E vai deixar de existir porque a gente vai decompor ele nessas duas componentes. Então, o E vai virar um EY e um EX, e ele não existe mais, mas daqui a pouco, vamos com calma. Primeiro, a gente tem que achar as relações entre eles, né? A gente sabe que entre o Y e o X a gente tem 90 graus, mas ainda falta mais um ângulo para a gente poder pensar. A gente sabe que, sendo este belíssimo triângulo equilátero, a medida dos ângulos internos vão ser as mesmas, então a gente vai ter para cada ângulo interno 180 dividido por 3, que é 60. E aí, se a gente olhar bem, o ângulo que tem entre o E e o EX, eu fiz no outro triângulo para não ficar muito poluído ali, que já estava bem poluído, mas é o mesmo triângulo, né? Então, a gente vai ter metadinha ali embaixo, bonitinho. Então, aqui vai ser 30 entre o E e o EX. E aí, sabendo que aqui é 30, a gente consegue usar as relações trigonométricas de seno, cosseno e tangente. Poderia usar também se fosse útil, mas não precisa, porque não vai ser útil nesse caso, para a gente descobrir o valor do Y e do EX. Então, o seno de 30 é meio e é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto do 30 é o EY e a hipotenusa é o E. Então, vai ficar EY sobre E. Portanto, o EY é E dividido por 2. No cosseno, a gente tem o cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2 lá da tabelinha, sendo igual ao cateto adjacente, que é o que está do lado do 30, que é o EX, dividido pela hipotenusa, que é o E. Então, o EY era E sobre 2, o EX é E raiz de 3 sobre 2. Certo.
Se a gente fizer a mesma coisa, então sumiu aqui, a gente ficou só com uma componente horizontal e uma vertical. Se a gente fizer a mesma coisa para o outro, que está torto ali do outro lado, a gente vai ter também uma componente x e uma componente y, e vai ser a mesma ideia, né? Eu vou fazer esse triângulo para o lado de lá, vai dar exatamente a mesma coisa para o lado de lá, vai dar exatamente os mesmos valores. Se vocês não acreditarem, vocês podem fazer aí para conferir. Mas o EX de um é igual ao EX do outro, que é E raiz de 3 sobre 2. O Y de um é igual ao EY do outro, que é E sobre 2. Mas os EX, o do primeiro estava para a direita, enquanto esse está para a esquerda. Se eles têm o mesmo valor, têm a mesma direção horizontal e sentidos opostos, eles vão se cancelar. Então, o EX verde com o EX rosa vai cancelar. Enquanto o EY dos dois era para baixo. Então, os dois que são para baixo se ajudam, eles se somam para baixo. O EY do rosa com o EY do verde. Então, a gente tem um EY total resultante desses dois para baixo. E sobre 2 mais E sobre 2. Se eles se ajudam, a gente soma. Metade de E com metade de E vai dar E, né? 2EY vai dar só E. E a gente tinha E para cima do terceiro ali, que a gente não tinha analisado, que está em azul, né? Então, a gente tem E para cima e a gente tem E para baixo. Conclusão, eles também vão se cancelar, olha que bonitinhos. Então, o resultante aqui no meio, aqui no ponto P, vai ser zero. Então, na primeira situação, a gente tem um restante zero e analisando as alternativas, a gente já pode eliminar, então, a letra A e a letra C, certo? E aí, sabendo que não é a letra A nem a letra C, a gente já sabe que o Q tá certo, né? Porque tem Q nas duas alternativas que sobraram, que é a B e a D. Mas, de todo jeito, era só a gente reparar que é a mesma figura, a única coisa que muda é que são todas positivas, em vez de serem todas negativas, a gente chegaria exatamente na mesma ideia, só ia estar todo mundo invertido, né? Mas o resultado ia ser exatamente o mesmo. Então, aqui necessariamente seria zero também, mesmo que a gente não tivesse as alternativas. A gente podia usar o primeiro como argumento. Aí o R não está em nenhuma das duas alternativas, então a gente já saberia que ele não vai dar zero. E o S é o que tira da dúvida, né? Se é a letra B ou se é a letra D. Então, aqui só fazendo o desenho para vocês confirmarem se vocês entenderiam. Então, a mesma ideia do anterior vai dar zero também. Vamos fazer o do R só para confirmar que não dá zero, mesmo a gente sabendo, só para a gente entender a ideia e depois saber fazer o S. Então, vou lá para o ladinho. Para o R, o que a gente tem? Do primeiro é negativo, está entrando. O outro é positivo, está saindo. O terceiro positivo saindo vai estar ajudando o primeiro. E o terceiro negativo é entrando. Olha só o que aconteceu. A gente tem 2 para cima e para a esquerda e 2 para baixo e para a esquerda. Para cima com para baixo, beleza, mas não temos ninguém para compensar os que estão para a esquerda. Não tem ninguém para a direita para poder equilibrar. Então, não tem como, de nenhuma maneira, isso dá zero. Então, a gente nem precisa perder tempo fazendo conta, que a gente já sabe que vai ter um restante ali para a esquerda, no caso de ser todo mundo bonitinho ali, né? Mas poderia ser, dependendo se o valor fosse maior para cima ou para baixo, poderia ser para a esquerda com para cima ou para a esquerda com para baixo, mas enfim, se a gente fizer a decomposição, a gente vai ver que vai dar para a esquerda mesmo, porque as distâncias são as mesmas e as cargas são as mesmas. Então, a gente vai para o S para desempatar nosso problema, né? Então, vou fazer de novo o x para ficar fácil da gente desenhar os campos elétricos. Tem até uns passarinhos participando do vídeo de hoje. Vocês estão escutando eles piando? Tem um poste bem na minha frente aqui e eles fizeram um ninho ali no poste. E agora acho que eles estão felizes, eles estão participando. Mas enfim, vamos lá. Então, o primeiro aqui de cima é negativo, vai estar entrando. O segundo é positivo, vai estar saindo. O terceiro é negativo, vai estar entrando. E aí, olha só, os dois entrando já se equilibraram. Tá um para cima e um para baixo ali. Um para a esquerda e um para a direita. E o último é positivo, vai estar saindo, que vai equilibrar com o outro saindo. Então, esses dois se cancelam, esses dois se cancelam. E aí, cancela todo mundo, sobrou ninguém. Então, esse vai dar nulo. Então, a resposta vai ser o P e o Q, que a gente já sabia. E o S também vai dar nulo. Portanto, a nossa resposta é exatamente o que diz a letra B. E é isso, gente. Se vocês tiverem dúvida nessa questão dos vetores todos, vou deixar indicado aí no final um vídeo em que eu explico bonitinho, passo a passo, tudo bem devagarzinho, sobre como somar vetores e independente das direções deles, aí todas as possibilidades. Qualquer dúvida, vocês deixem nos comentários. Se gostaram, deixem o joinha aí, porque, gente, vocês não têm noção do tamanho que ficou essa animação. Eu vou mostrar pra vocês, peraí. Ó, eu fechei o modo apresentação para vocês conseguirem ver o tamanho da minha animação, para aparecer as setinhas assim bonitinhas dessa vez. Olha só o tamanho. Aí já tava lá na animação quase 50, já tava travando o slide, eu tive que copiar o slide, fazer o outro para conseguir terminar as animações, e foi quase na 20, foram praticamente, nem sei fazer a conta, 70 animações, sei lá, infinito, né?
E então, valeu um joinha, né? Fala sério. Valeu até vocês se inscreverem no canal para acompanhar as minhas próximas invenções de animações. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e até depois de amanhã.